Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje, enfrentamos um gigante, talvez o filósofo mais influente da era moderna, Immanuel Kant. Um pensador cuja obra é tão densa quanto revolucionária, um homem que mudou para sempre as regras do jogo filosófico. Seu impacto é tão profundo que a filosofia se divide frequentemente em pré-kantiana e pós-kantiana. Kant não apenas propôs novas ideias, ele propôs uma revolução copernicana no pensamento. Assim como Copérnico moveu a Terra do centro do universo, Kant moveu o ser humano. Deixou de nos ver como meros espectadores passivos do mundo e nos converteu nos arquitetos ativos da nossa própria realidade. Esta é a história de como nossa mente não apenas vê o mundo, mas o constrói. A grande pergunta que Kant tentou responder é uma que nos persegue a todos. O que podemos saber com certeza? Como funciona a nossa razão? Existem limites para o que podemos conhecer? E se existem, o que resta além? Como podemos então saber o que devemos fazer? Hoje desconstruiremos essas perguntas e as respostas que Kant nos legou. Antes de começar um breve comentário, para dar vida a essa narração, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vêm. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que vocês soltem a imaginação comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender a revolução, primeiro entendamos o homem. Immanuel Kant nasceu em 1724 em Königsberg, Prússia, uma cidade que hoje é Kaliningrado, e é famoso por algo peculiar, quase nunca saiu de lá. Sua vida era um relógio, tão metódica que se diz que seus vizinhos ajustavam seus relógios quando ele passava em frente às suas casas em seu passeio diário. Mas esta vida tranquila escondia uma mente inquieta e radical. Kant viveu no auge do iluminismo, um período de imensa fé na razão humana, mas a filosofia estava presa em um debate feroz, uma batalha campal entre duas formas de entender o conhecimento. De um lado, os racionalistas, do outro, os empiristas. E Kant conhecia bem ambos. Os racionalistas, como René Descartes ou Gottfried Leibniz, acreditavam que o conhecimento verdadeiro provinha da razão pura. Sustentavam que nascemos com certas ideias inatas, verdades que não precisamos aprender do mundo exterior, como os princípios da lógica ou as matemáticas. Para eles, os sentidos eram enganosos e só a dedução lógica nos dava certeza. Os empiristas, como John Locke ou David Hume, argumentavam exatamente o contrário. Diziam que nascemos como uma tábula rasa, uma lousa em branco. Tudo o que sabemos, absolutamente tudo, provém da experiência do que vemos, ouvimos e sentimos. Não há ideias inatas, apenas impressões sensoriais que nossa mente associa e combina. O problema é que o empirismo, levado ao seu extremo pelo brilhante David Hume, nos leva a um beco sem saída. Hume argumentou que se todo o conhecimento vem da experiência, então não podemos conhecer com certeza conceitos fundamentais como a causalidade. Nunca vemos a causa em si mesma, apenas vemos que um evento, bola de bilhar A acerta, é seguido por outro, bola B se move. Hume dizia que a causalidade é apenas um costume, uma expectativa da nossa mente, não uma lei do universo. Isso era um desastre para a ciência, que se baseia em leis universais. Kant leu Hume e, segundo suas próprias palavras, isso interrompeu meu sono dogmático. Ele percebeu que tanto os racionalistas quanto os empiristas tinham parte da razão, e ambos estavam equivocados. Aqui começa a crítica da razão pura, a obra-prima de Kant. Sua solução não foi escolher um lado, mas sintetizá-los. Ele propôs uma de suas frases mais famosas: os pensamentos sem conteúdo são vazios, as intuições sem conceitos são cegas. Vamos destrinchar isso porque é a chave de tudo. O que Kant quer dizer é que precisamos de ambos. As intuições sem conceitos são cegas. Isso é para os empiristas. Sim, precisamos da experiência, dos dados dos sentidos, as intuições. Sem eles, nossos pensamentos não têm sobre o que pensar. Se só tivéssemos razão pura, não saberíamos nada do mundo real. Os pensamentos sem conteúdo são vazios. Isso é para os racionalistas. Sim, precisamos da razão, dos conceitos. Mas se só tivéssemos a experiência sem uma estrutura mental para organizá-la, só teríamos um caos de sensações, um zumbido fluorescente e ruidoso sem sentido. Não poderíamos formar ideias, nem leis, nem ciência. Aqui está o giro copernicano. Kant disse: deixemos de assumir que nossa mente é um espelho passivo que simplesmente reflete o mundo. Assumamos o contrário. Assumamos que nossa mente é um agente ativo que estrutura a realidade que experimentamos. Até agora, supôs-se que todo o nosso conhecimento deve conformar-se aos objetos. Mas e se supusermos que os objetos devem conformar-se ao nosso conhecimento? Imaginem assim: não vemos o mundo tal qual ele é, vemos o mundo tal como nossos filtros mentais nos permitem vê-lo. Nossa mente impõe uma ordem sobre o caos das sensações.
E esta ordem é universal para todos os seres humanos. Não é que o mundo seja ordenado, é que nossa mente o ordena para poder entendê-lo. Para provar isso, Kant introduz umas distinções cruciais. A primeira é entre conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. É mais simples do que parece. A posteriori significa depois da experiência. É o conhecimento que obtemos do mundo. Por exemplo, o céu é azul ou o fogo queima. Só sei disso depois de olhar para o céu ou tocar o fogo. A priori significa antes da experiência. É um conhecimento que é independente de qualquer experiência. É universal e necessário. Por exemplo, 2 mais 2 são 4, ou nenhum objeto pode ser vermelho e azul no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Não preciso sair para comprovar isso com todos os objetos do mundo. Sei disso apenas pela razão. Os empiristas, como Hume, diriam que o conhecimento a priori não nos diz nada de novo sobre o mundo. Apenas nos diz como nossas ideias se relacionam. Os racionalistas diriam que é o único conhecimento verdadeiro. Kant, como sempre, busca um caminho intermediário. E para isso ele adiciona outra distinção. Esta é a distinção entre juízos analíticos e juízos sintéticos. Um juízo analítico é aquele onde o predicado já está contido no sujeito. É uma tautologia, uma verdade por definição. Por exemplo, todos os solteiros são não casados. A ideia de não casado já está dentro da ideia de solteiro. Não adiciona informação nova. Um juízo sintético, em contrapartida, é aquele onde o predicado adiciona informação nova ao sujeito. Sintético vem de síntese, de unir coisas. Por exemplo, o gato está sobre o tapete. A ideia de estar sobre o tapete não está contida na ideia de gato. Este juízo nos diz algo novo sobre o mundo. Agora vamos cruzar as categorias. Os juízos analíticos a priori são óbvios. São as verdades lógicas como um triângulo tem 3 ângulos. São universais a priori, mas não nos dizem nada de novo, analíticos. Os racionalistas se baseavam nestes. Os juízos sintéticos a posteriori também são óbvios. São os fatos da experiência. A caneta está sobre a mesa. Nos dizem algo novo, sintético, mas só sabemos disso pela experiência, a posteriori. Os empiristas se baseavam nestes. E é aqui que Hume nos deixou presos. Hume e os empiristas diziam que todos os juízos sintéticos, ou seja, todo o conhecimento que adiciona informação, deve ser a posteriori, deve vir da experiência. Portanto, não podemos ter conhecimento universal e necessário a priori sobre o mundo. A ciência cambaleava. Mas Kant faz a pergunta de 1 milhão. São possíveis os juízos sintéticos a priori? Ou seja, podemos ter um conhecimento que seja ao mesmo tempo universal e necessário a priori e que ao mesmo tempo nos diga algo novo sobre o mundo sintético? A resposta de Kant é um rotundo sim. E ele diz que de fato já os usamos. As matemáticas são o exemplo perfeito. Peguemos 7 mais 5 é igual a 12. Este juízo é a priori. Não preciso pegar 7 maçãs e 5 maçãs e contá-las cada vez para saber que é verdade. É uma verdade universal. Mas também é sintético. O conceito de 12 não está contido no conceito de 7 mais 5. 7 mais 5 é a união de 2 números. 12 é um conceito totalmente novo que surge dessa operação. A matemática expande nosso conhecimento. Não é apenas uma definição. O mesmo acontece com a geometria. A linha reta é a distância mais curta entre 2 pontos. E os princípios da física. Todo evento tem uma causa. Então, a nova pergunta é: como são possíveis estes juízos sintéticos a priori? Se não vem da experiência, de onde vem? E aqui Kant tira seu as da manga. Vem da estrutura da nossa própria mente. Não são propriedades do mundo exterior, são as regras que nossa mente usa para construir o mundo exterior. Kant divide sua crítica em 2 grandes partes para explicar isso. A primeira é a estética transcendental. Estética aqui não significa beleza. Vem do grego aesthesis, que significa sensação ou percepção. É o estudo de como percebemos o mundo. Kant argumenta que há 2 formas puras da intuição, 2 filtros fundamentais que aplicamos a toda sensação que recebemos antes mesmo de que sejamos conscientes dela. Estes 2 filtros são o espaço e o tempo. Pensemos no espaço. Não percebemos o espaço como um objeto a mais. Não podemos ver o espaço. Antes, o espaço é a condição para que possamos ver qualquer objeto. É como o sistema operacional da nossa percepção externa. Não podemos imaginar um objeto fora do espaço. É uma intuição a priori que nossa mente impõe. Por isso a geometria é sintética a priori. Os axiomas da geometria não são sobre o mundo real, são sobre as propriedades do espaço, que é uma estrutura da nossa mente. Como nossa mente constrói a experiência em 3D, as leis da geometria, que são as leis desse espaço mental, se aplicam universalmente a toda a nossa experiência. O segundo filtro é o tempo.
O tempo é a forma da intuição interna. Assim como não podemos perceber objetos externos sem o espaço, não podemos perceber nossos próprios pensamentos ou sentimentos sem o tempo. Tudo o que experimentamos, interna ou externamente, experimentamos-lo em uma sequência, em um antes e um depois. O tempo é a condição a priori para a aritmética. A ideia de número se baseia na sucessão em adicionar um e depois outro no tempo. 7 mais 5 é 12 é verdade a priori, porque se baseia nas regras da sucessão temporal, uma estrutura fundamental da nossa consciência. Assim, primeira parte da resposta de Kant. Os dados brutos do mundo nos chegam intuições, mas para que possamos percebê-los, nossa mente os filtra ou modela através das formas a priori do espaço e do tempo. Já não estamos vendo o mundo em si mesmo, estamos vendo o mundo tal como nossa sensibilidade o organizou. Mas isso não é suficiente. Ver objetos no espaço e no tempo não é o mesmo que entendê-los. Como disse Kant, as intuições sem conceitos são cegas, só teríamos um filme de imagem sem sentido. Precisamos do segundo passo. Precisamos do entendimento. Aqui entra a segunda grande parte da crítica, a analítica transcendental. Se a estética tratava da sensibilidade, como percebemos, a analítica trata do entendimento, como pensamos. Kant argumenta que, além dos filtros do espaço e do tempo, nossa mente tem um conjunto de conceitos puros ou categorias. As categorias são as ferramentas a priori que usam o entendimento para unificar a diversidade de nossas percepções e convertê-las em conhecimento. São os conceitos mais básicos que precisamos para pensar sobre qualquer objeto. São como as pastas mestras do nosso sistema operacional mental. Kant identifica 12 categorias, mas não precisamos memorizá-las. O importante é o conceito. Incluem ideias como unidade, ver um objeto como um, pluralidade, ver muitos objetos, substância, a ideia de que um objeto permanece sendo o mesmo, ainda que mudem suas propriedades, como uma maçã que amadurece, e, a mais importante de todas, causa e efeito. Aqui está a brilhante resposta de Kant a Hume. Hume disse que não podemos experimentar a causalidade. Kant diz, exato, não a experimentamos, não é algo a posteriori. A causalidade é uma categoria a priori do entendimento. Não a que encontramos no mundo, a colocamos no mundo. Nossa mente está programada para buscar causas. Não podemos não ver o mundo em termos de causa e efeito. É uma das regras que nosso entendimento impõe às percepções para que o mundo faça sentido. Por isso, a ciência que busca leis causais é possível. A ciência não está descobrindo as leis do mundo em si mesmo, está descobrindo as leis da nossa experiência do mundo. Essa síntese é o auge da crítica. O conhecimento humano é uma colaboração. A experiência, empirismo, nos dá o material bruto. A razão, racionalismo, nos dá a estrutura, espaço, tempo e categorias para ordenar esse material. A mente humana é quem dá as leis à natureza. Não a natureza em si, mas a natureza tal como a experimentamos. Mas esta revolução tem um preço. E é um preço enorme. Se tudo o que conhecemos é o mundo filtrado por nossa mente, o que acontece com o mundo real? O mundo tal como é, independentemente de nós. Kant introduz aqui sua distinção mais famosa e frequentemente mal interpretada, a distinção entre fenômeno e noumeno. O fenômeno, do grego phainommenon, o que aparece, é o mundo tal como nos aparece. É o mundo da nossa experiência, o mundo já estruturado pelo espaço, pelo tempo e pelas categorias. É o mundo da ciência, o mundo que podemos conhecer. Todos os objetos que vemos, tocamos e estudamos são fenômenos. O noumeno, do grego noumenon, o que é pensado, é a coisa em si, das Ding an sich. É a realidade tal como poderia ser, completamente independente de nossa mente e nossos filtros. É a resposta à pergunta: como é o mundo quando não estamos olhando para ele? Qual é a matéria-prima antes de a filtrarmos? E aqui vem o golpe de Kant. A resposta é: não o sabemos. E não só não o sabemos, como nunca poderemos sabê-lo. É um limite fundamental da razão humana. Nossas categorias, causalidade e substância, só se aplicam ao mundo fenomênico, ao mundo da experiência. Tentar usá-las para conhecer o noumeno é como tentar usar um garfo para beber sopa. Kant não está dizendo que o noumeno não exista. Pelo contrário, deve existir. Deve haver algo lá fora que nos envia os dados brutos que nossa mente processa, mas não podemos ter conhecimento disso. Só podemos pensá-lo como um conceito limite. É a fronteira do nosso mapa. Isso tem implicações gigantescas. O que acontece com as grandes perguntas da metafísica tradicional? O que acontece com Deus, a alma e a liberdade? Estas não são coisas que possamos experimentar no espaço e no tempo. São conceitos numéricos. Estão além do mundo fenomênico.
Kant conclui que a razão pura, a razão teórica, não pode provar nem refutar a existência de Deus, a imortalidade da alma ou o livre-arbítrio. Quando a razão tenta fazê-lo, se emaranha em contradições, o que ele chama de antinomias. Cai em um loop infinito porque está aplicando suas ferramentas, as categorias, onde não correspondem. Isso pode soar deprimente. Kant destruiu a metafísica. Destruiu a religião? Não. Kant diria que teve que limitar o conhecimento para deixar espaço à fé. Ao demonstrar que a razão científica não pode opinar sobre estas coisas, ele as protege. A ciência não pode refutar a Deus, assim como não pode prová-lo. Kant fecha a porta principal da metafísica, saber o que é Deus, mas abre uma porta dos fundos. E essa porta dos fundos não é a razão pura, o que sabemos, mas a razão prática, o que fazemos. A filosofia de Kant não termina aqui. Apenas começa. Após a crítica da razão pura, o que posso saber, Kant escreve a crítica da razão prática, o que devo fazer. Tendo estabelecido os limites do conhecimento, agora busca um fundamento igualmente sólido e universal para a moralidade. Kant busca uma lei moral que não dependa da religião, nem da cultura, nem de nossos sentimentos pessoais. Busca uma lei moral que seja, assim como as categorias, a priori. Uma lei que a razão possa descobrir por si mesma, válida para todo ser racional, em todo lugar e em todo tempo. Ele rejeita as éticas anteriores. Não lhe serve o utilitarismo, buscar a maior felicidade para o maior número, porque as consequências são imprevisíveis e felicidade é um termo vago. Não lhe serve a ética de Aristóteles, buscar a virtude, porque o que é virtuoso pode depender da situação. Kant começa perguntando: o que é a única coisa no universo que é boa sem exceção? Não é a inteligência, pode ser usada para o mal, nem a riqueza pode corromper, nem sequer a felicidade, alguém pode ser feliz sendo cruel. Só há uma coisa, a boa vontade. A boa vontade é a intenção de agir por respeito ao dever, e só por isso. Não agimos bem para ganhar o céu, ou para evitar uma multa, ou para nos sentirmos bem conosco mesmos. Esses são motivos heterônomos, ou seja, motivos que vêm de fora. Agimos bem porque é o correto. Ponto. Isso é a autonomia moral. Um comerciante que dá o troco certo a uma criança para não ganhar má fama, age conforme o dever, mas não por dever. Sua ação é legal, mas não moral. O comerciante que dá o troco certo porque enganar é errado, mesmo que ninguém o veja e não ganhe nada com isso, esse sim age por dever. Sua vontade é boa. Mas como sabemos qual é o nosso dever? Kant nos dá a ferramenta. Não é uma lista de regras. É um teste, um filtro, que ele chama de imperativo categórico. Categórico significa que se aplica sempre, sem exceções. Imperativo significa que é uma ordem da razão. Kant o formula de várias maneiras, mas a primeira e mais famosa é: haja apenas de acordo com aquela máxima pela qual você possa, ao mesmo tempo, querer que se torne uma lei universal. É um teste de universalidade. Antes de fazer algo, pergunte a si mesmo: o que aconteceria se todos fizessem isso? Vejamos um exemplo. Posso mentir para sair de uma enrascada? Usemos o teste. Minha máxima seria: mentirei quando me convier. Posso querer que isso seja uma lei universal? Que todos mintam quando lhes convier? Não. Porque se todos mentissem, a confiança se destruiria, o próprio conceito de verdade deixaria de ter sentido, e minha própria mentira não funcionaria porque ninguém me acreditaria. A máxima se autodestrói. É irracional. Portanto, mentir é moralmente incorreto. Não porque doa, às vezes uma mentira piedosa ajuda, mas porque é logicamente inconsistente querer que seja uma lei universal. O dever para Kant é um dever racional. A segunda formulação do imperativo categórico é, para muitos, ainda mais poderosa, e se tornou a base dos direitos humanos modernos. Haja de tal modo que trate a humanidade, tanto em sua própria pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como um fim, e nunca meramente como um meio. Isso é profundo. Significa que todo ser racional tem um valor intrínseco, uma dignidade, não um preço. Não podemos usar as pessoas. Usar um caixa como meio para pagar está bem, desde que também o trate como um fim, com respeito, como um ser humano. Mas enganar alguém, ou escravizá-lo, ou manipulá-lo, é usá-lo meramente como um meio para seus próprios fins. É tratá-lo como uma coisa, não como uma pessoa. E isso, diz Kant, também se aplica a si mesmo. Não se pode tratar a si mesmo como um meio. Temos o dever de respeitar nossa própria dignidade e racionalidade. Esta ideia é a pedra angular do liberalismo iluminista e da nossa concepção moderna dos direitos inalienáveis. Agora Kant pode finalmente voltar àquelas perguntas do Numeno. Deus, liberdade e alma.
Ele diz que não podemos conhecê-las, mas devemos postulá-las para que a moralidade faça sentido. A razão prática as exige. Por exemplo, a liberdade. Para que a moralidade exista, para que possamos ser responsáveis por nossos atos, devemos ser livres. Se fôssemos apenas máquinas de causa e efeito como o mundo fenomênico, o dever não teria sentido. Não se diz a uma pedra que deve cair. A ética exige que postulemos a liberdade, embora não possamos prová-la cientificamente. O mesmo com Deus e a imortalidade. Kant argumenta que a razão exige uma justiça perfeita, onde a virtude seja recompensada com a felicidade. Vemos claramente que isso não ocorre neste mundo fenomênico. Portanto, é racional postular a existência de Deus e uma vida futura, mundo numênico, onde esta justiça, o sumo bem, possa se realizar. Assim, Kant não prova a Deus. Ele o transforma em um postulado necessário da razão prática. A moralidade não se baseia em Deus, não ajo bem porque Deus o diz, mas a moralidade nos leva à necessidade de postular a Deus. É uma inversão total. O alcance do pensamento de Kant não parou por aí. Em seus últimos anos, ele escreveu sobre política em seu ensaio A Paz Perpétua. Nele, aplica suas ideias racionais às relações internacionais, tornando-se um dos pais do liberalismo internacional. Ele argumentou que a paz duradoura só é possível entre estados republicanos, o que hoje chamaríamos de democracias liberais, onde os cidadãos, que são quem sofrem a guerra, têm o poder de decidir. Ele propôs uma federação de nações livres que resolvessem suas disputas mediante o direito, não a guerra. É o precursor intelectual da Liga das Nações e das Nações Unidas. E depois a sua terceira grande crítica, a crítica da faculdade de julgar. Aqui Kant explora a estética, o juízo do gosto. Ele se pergunta por que achamos as coisas belas. A beleza é objetiva, está na coisa, ou subjetiva, está nos olhos de quem observa? Como sempre, Kant sintetiza: o juízo do belo é subjetivo, é um sentimento, não um conceito, mas ao mesmo tempo esperamos que seja universal. Quando dizemos isso é belo, não só dizemos eu gosto, mas esperamos que outros também o achem belo. A beleza para Kant é o sentimento de prazer que surge do livre jogo entre nossa imaginação e nosso entendimento. É sentir que algo está feito para nossa mente. Mas Kant também fala do sublime. O sublime não é o belo e harmonioso. É o avassalador, o que nos supera. Uma tempestade massiva, o oceano infinito, uma cordilheira que se perde nas nuvens. O sublime nos produz primeiro dor, sentimos nossa pequenez física, mas depois um prazer ao nos darmos conta de que nossa razão e nossa capacidade moral são superiores a qualquer força da natureza. O legado de Kant é simplesmente o mundo moderno. É impossível estudar filosofia, direito, ciência ou arte sem esbarrar em suas ideias. Ele estabeleceu os limites da ciência, mas ao fazê-lo deu-lhe seu fundamento mais sólido. Salvou o conhecimento do ceticismo de Hume. Fundamentou a ética na dignidade humana e na razão, criando a base dos direitos humanos universais. Sua ideia da mente como um construtor ativo da realidade abriu a porta para todo o idealismo alemão, Hegel-Fichte, e mais tarde para a fenomenologia e o existencialismo. Até mesmo a ciência cognitiva moderna, que estuda as estruturas inatas do cérebro, é profundamente kantiana. Kant é difícil, sim. Ler a crítica é como escalar uma montanha. Mas o que encontramos no topo é uma visão transformadora de nós mesmos. Kant nos deu o manual de instruções da razão humana. Ele nos ensinou que não somos meros espectadores passivos. Somos os legisladores do nosso próprio universo. Nossa mente não é um espelho, é uma lâmpada. Não reflete o mundo, o ilumina e lhe dá forma. Ele nos ensinou que a moralidade não é uma ordem externa, mas a voz da nossa própria razão. Nos deu a dignidade de sermos fins em nós mesmos. Nos desafiou a sapere aude, atreva-se a saber, a usar nossa própria razão sem a guia de outros. Esse é o lema do iluminismo e o coração de sua filosofia. A revolução copernicana de Kant continua ressoando. Nos obriga a ser humildes sobre o que podemos saber do mundo real, mas ao mesmo tempo nos torna responsáveis pelo mundo que sim conhecemos, o mundo que construímos a cada dia com nossas percepções e nossos conceitos. Assim, da próxima vez que você vir o mundo, lembre-se de Kant. Lembre-se que você não está apenas vendo, você está criando. Está aplicando o espaço, o tempo e a causalidade. Está, em um sentido muito real, sendo o arquiteto da sua própria realidade. A filosofia de Kant é um chamado à maturidade intelectual, um chamado a tomar responsabilidade pelo nosso conhecimento e nossas ações. É um sistema de pensamento vasto, mas se baseia nessa ideia simples e radical. O centro do universo não está lá fora, está aqui dentro, na estrutura da razão humana. Percorremos um longo caminho.
Do relojoeiro de Königsberg aos limites do conhecimento e ao coração do dever moral, vimos como Kant resgatou a ciência do ceticismo e a moral da simples tradição. Entender Kant não é fácil, e esta jornada é apenas uma introdução. Cada uma de suas críticas merece sua própria análise profunda. Mas espero que este mapa geral lhes tenha dado as ferramentas para apreciar a magnitude de seu projeto e a beleza de sua arquitetura intelectual. Da próxima vez que você se deparar com um dilema moral, pense no imperativo categórico. Poderia você querer que sua ação se tornasse uma lei universal? Está tratando os outros e a si mesmo como um fim e não apenas como um meio? E da próxima vez que você olhar para as estrelas e se sentir sobrecarregado pelo universo, lembre-se de Kant. Há duas coisas que, segundo ele, enchiam sua mente de assombro: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Ambos, o universo externo e o universo interno da razão, eram para ele fontes de um assombro infinito. Um nos mostra nossa pequenez física, o outro nos mostra nossa grandeza moral. E nessa dualidade, nessa síntese, reside a essência do ser humano. Obrigado por me acompanhar nesta viagem intelectual. Não é um tema simples e se você chegou até aqui, eu parabenizo por sua curiosidade e sua paciência. Explorar estes gigantes do pensamento é um exercício que nos enriquece e nos desafia. A filosofia não está para nos dar respostas fáceis, mas para nos ajudar a fazer perguntas melhores. E Kant, sem dúvida, nos ensinou a perguntar melhor que ninguém. Nos ensinou a perguntar pelos limites da nossa própria razão. Se você gostou desta análise, eu o convido a se inscrever no canal. Continuaremos explorando as ideias mais profundas da filosofia, da sociologia e das humanidades, sempre com rigor e compaixão. Há muitos mais gigantes por descobrir. Eu adoraria ler seus pensamentos nos comentários. Qual é a ideia de Kant que mais o impactou? O giro copernicano, o fenômeno e o numeno, ou o imperativo categórico? O debate enriquece nosso entendimento. Lembre-se, atreva-se a saber. Atreva-se a pensar por si mesmo. Até a próxima, Mentes Curiosas.